Fala pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco do que a gente vai trazer de conteúdo aí nas próximas, e para frente, né? Vamos dizer assim. A gente, para começar, né? Conforme eu tinha ontem conversei com o pessoal aí sobre como que eu iria voltar aí com o conteúdo aqui para vocês sobre o jogo, né? Na parte do desenvolvimento. E a gente chegou na conclusão ali que a gente, na verdade, eu propus isso, na verdade, sobre a parte do desenvolvimento do mapa, tá? Como o mapa seria desenvolvido e tal, etc. E a gente optou aí por começar lá, discutindo lá no grupo, a gente resolveu começar por São Paulo, tá? Então, como que eu pretendo fazer isso aqui pra gente, né, começar? Eu vou tentar pegar uma região aqui de São Paulo, mais próxima aqui de Minas Gerais, que seria o próximo mapa que a gente estaria fazendo aí. Não precisa ser exatamente, tá? Eu só quero pegar uma referência visual aqui de fazenda, uma estrutura para a gente ter uma noção de como a gente vai montar essa parte da fazenda. E aí eu vou explicar como que é feito essa produção e a gente vai trabalhar nesse mapa junto. A construção dos mapas não vão ser gigantescas, tá? Não vão ser mapas grandes assim. Vão ser vários mapas pequenos interligados. Vai dar uma, uma sensação de imensidão ali, tá? Mas cada fazendinha ali ela vai ser pequena, né? Pra ter o manejo correto ali, etc. E eu vou mostrar como que é desenvolvido, né? Qual que é a forma que eu adoto aqui para poder fazer desenvolvimento aí de cada parte do mapa, tá? Então, como vocês podem ver, geralmente eu começo aqui com a seleção de uma região do mapa pela qual eu quero começar, onde já tem ali as coisas tipo, na vida real mesmo, né? Então, por exemplo, aqui seria um exemplo de como que eu começo isso. E aqui, a primeira coisa que eu faço geralmente, é medir a distância do local, né? Então, por exemplo, eu coloco ponto aqui, eu meço isso para eu ter uma noção do tamanho da área, né? Eu estou envolvendo aqui, né? Que eu estou mexendo. Então, ó, esse aqui está com 300 metros, né? Vamos tentar pegar essa estradinha aqui, ó. Deixa eu ver para onde eu vou aqui. Eu perdi aqui na rota. Deixa eu arrastar isso aqui. Cadê a estrada? A estrada. Ah, tá. A estrada vem para cá. Ó, então aqui já tem 500 metros de linha, tá vendo? Agora, vamos tentar fechar uma área aqui, só pra gente ter uma noção. Fechar aqui. Não precisa ser perfeito aqui, tá? Que depois eu pego a estrada certinha. Então a gente tá falando aqui de 1,77 km aqui de estrada, né? Vamos dizer assim, não é de área, tá? Tipo, ou seja, para andar por isso aqui tudo, a gente tem 1,77 km. Área total, né? São 184 mil metros quadrados. É bastante coisa, tá vendo? Então isso aqui seria uma área. E como eu selecionaria aqui uma parte para a gente desenvolver o mapa, tá? É só para vocês terem uma noção de como que geralmente eu faço, como que eu seleciono a área e como que eu produzo. Aqui, como vocês podem ver, são várias fazendinhas, né? Não é uma propriedade só, né? Então, tipo, tem essa casa aqui, essas lavouras, tem essa daqui, então provavelmente essa casa aqui e nessa lavoura, essa aqui, essa daqui, né? Essa parte aqui, essa propriedade e assim por diante. Então, geralmente eu seleciono aqui uma área e eu replico isso lá no jogo. Tá? Vamos então tentar exportar isso, né? Pegar isso daqui. Geralmente eu pego com uma imagem mesmo, pra começar, né? Falei que eu ia mostrar lá, que eu discuti com o pessoal lá que a gente conversou lá. Eu vou mostrar etapa por etapa do desenvolvimento para vocês acompanhar o desenvolvimento desde o princípio, tipo, como é feito, cada detalhezinho, para vocês sentirem na pele de vocês como é desenvolver essa parte do mapa, porque às vezes demora mais do que de fato vocês acreditam que deveriam ser. Na verdade, tem o seu processo, tudo tem o seu tempo para ser desenvolvido, tá? A parte do jogo em si, ela já está feita, tá? O que a gente precisa agora é realmente criar esse mapa, lapidar isso. E é isso que a gente vai estar fazendo junto, tá? Então, a primeira coisa que eu faço uma vez que eu tenho esse mapa aqui, né, já definido, a área definida, é vir aqui nesse editor, né, no Photoshop aqui, e criar as delimitações, as marcações de área, onde de fato vai acontecer cada coisa. Então, para isso, eu vou criar aqui umas camadas e aí a gente vai
primeiro a gente vai definir os terrenos, né? Que são, vai, de fato, demarcar. Os terrenos, geralmente, eu coloco uma corzinha mais azulada, assim, a gente definir. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo de área é definir onde é lavoura e onde não é, tá? Então, vamos começar por aqui. A lavoura dessa propriedade aqui, ela vai ser ela. Temos essa lavoura, a gente pinta ela de azul aí. Eu vou colocar uma sobreposição de imagem aqui. Ok? Então, essa aqui seria uma lavoura. Aqui seria a parte da propriedade. Se vocês pararem para reparar, aqui também é lavoura. Que passa bem próxima daqui da casa, tá? Vamos ver o que a gente faz aí. Desenhando aqui. Aqui seria outra lavoura. Opa, errado aqui. Essa ferramenta. Uma outra lavoura aqui. Então, vai para próxima aqui da casa. Faz aqui. Eu não vou usar exatamente a referência ali, tá? Eu vou passar um mais longe. Fecha. Dá pra fazer separado ali. A seleção que eu vou fazendo aqui, ela é um pouco importante para eu tem que selecionar de uma forma bem condizente aqui, porque depois tem a parte da modelagem também. Então, para ter qualidade, né, a modelagem, a gente não pode ter uma lavoura extremamente muito grande, porque senão a gente perde na parte de texturização, depois fica um pouco complicado, tá? Sempre vocês vão percebendo isso daí. Aqui a gente vai criar uma segunda lavoura aqui, ela vai ter um espaçamento aqui, trazendo pra aqui, encerrar ela por aqui, ó. Então, essa seria as lavouras dessa propriedade aqui, tá? Aqui ela não vai usar. Agora a gente vai criar uma outra camada aqui, que seria as estradas. Estrada é a mesma coisa, a gente vai jogar aqui um overlay nelas. Porém, as estradas a gente vai pintá-la de uma outra cor, tá? De vermelho aí. Agora a gente vai definir essas nossas estradas. Para isso, eu vou selecionar aqui uma outra ferramenta. Tem mais essa aqui. Essa é a ferramenta de caneta. Essa daqui. Agora a gente vai definir a nossa estrada. Então, nossa estrada ela vai começar aqui, né? Pra cá. Só clicando aqui. Lembrando, não precisa ser exatamente, não precisa seguir exatamente o desenho ali do que tá aqui na imagem no Google Maps, né? Eu não tô clonando essa fazenda aqui. É simplesmente uma forma de ter ali uma representação, uma referência do que eu quero, tá? Então, pode deixar um pouquinho diferente, não tem problema. Trazer pra cá. E a gente traz a estrada pra cá. Agora aqui, eu vou clicar aqui. Trazer uma estrada reta pra cá, né? Eu vou aplicar isso aqui primeiro. Para isso agora vamos vir aqui, ó. Vamos editar, né? Fica nessa. Vou avisar para não ter umas curvas muito drástica, né? Até dá para remover alguns. Segue o atalho aqui que eu aperto. Ele remove. E aqui eu consigo tá, tá mais suave a cor desse. Vamos deixar essas quinas, tá vendo? Aqui, ó, eu consigo remover alguns pontos aqui. Tá? Suavizar.
suavizar. Dá pra remover. Isso aqui faz isso. Lembrando, conforme eu falei, eu tô tentando seguir um pouco a estrada aqui, mas não precisa ser perfeito, porque a gente não vai usar 100% dessa imagem aqui. A gente vai produzir isso a partir daí, vai redesenhar essa imagem depois. É só uma referência, tá? Então agora o que que a gente faz? Ó? Botão direito aqui, eu quero dar um stroke path, onde eu vou usar o próprio brush. E aí a gente vai desenhar essa estrada. Ficou muito largo, tá vendo? Então, por que que ficou muito largo? É o tamanho do brush aqui, ó. Eu quero deixar a estrada com esse tamanho aqui. E agora sim, seleciona de novo. Lembrando que isso aqui não é tutorial, é apenas como é produzido, tá? Ó, agora sim. Nada mais definida aí. Agora eu venho aqui, eu vou deletar esse path, porque eu já tenho a estrada, né? Agora a gente vai criar mais um path aí. Então, ó, vou clicar aqui nesse ponto. Eu não estou clicando com a ferramenta certa. Essa. E agora a gente vai criando a nossa outra estrada. Seria a que vem aqui para baixo. E passar por essas árvores aqui. Lembrando que são as estradas principais essas. Aqui, né, para poder jogar para lá, eu vou fazer? Eu vou fazer ela passar aqui por baixo. Eu sei que não é assim o caminho aqui. É aquilo que eu falei. Vai, vai fazer essas ligações aqui depois. Beleza? Temos essa estrada. Eu acredito que de curva ela tá bom. É só a gente vir aqui dar o stroke path, dar um aplicar. Ela já vai redesenhar isso. E a gente consegue deletar mais esse caminho. E agora a gente vai fazer as outras estradas. Então aqui é onde vai ter outra propriedade. Agora é a hora que a gente define, né? Se a gente quer ou não ter outra propriedade aqui. Essa propriedade ela não vai ter uma lavoura funcional aqui. Mas, né? É assim. É a mesma coisa. Depois eu explico melhor. Ó, então, delete o path. Fiz mais essa estrada. Aí aqui tem outra propriedade. Então a gente vai trazer até pra cá. Stroke path. Delete. Assim a gente vai fazendo. Cadê? Onde é que tem a outra propriedade? Uma casinha. Stroke. Então, delete. Tá ok. E aqui a gente vai fazer uma carinha aqui. É uma curva bem íngreme. Aqui, fazer aqui assim. Pode fazer esse stroke aí. Então, delete. Então, a gente já faz essa estradinha. Aqui a gente fecha depois, tá? A estrada com árvore, coisa do tipo assim. Pra poder ficar fácil. Então, lembrando, aqui seria a nossa propriedade, né? Vamos dizer assim, com as lavouras aqui. Todo o resto a gente fecha com árvore, detalhes ali. Então, a gente tem o nosso primeiro
esboço aqui de mapa, certo? Então é assim que é produzido. É imediato, assim que eu defino as áreas da fazenda, onde é que vai ser cada coisa. A partir daqui, a gente tem. Aí o resto, de fato, é literalmente desenhado à mão agora. Então a gente já tem aqui as estradas, a gente já tem aqui os campos. Agora a gente vai produzir, por exemplo, onde que fica, onde é terra e onde é grama, entendeu? Então no caso aqui, vamos colocar aqui, ó, terras, né? As terras eu vou colocar por enquanto aqui, um amarelinho, tá? Essa diferenciação aí. E aonde for grama, a gente vai colocar, fazer tipo um verde. Só que para isso, o que eu faço, tá? Primeiramente, eu seleciono aqui onde é isso, é onde é a lavoura. Vou pegar isso aqui, ó. Eu vou duplicar essa estrada aqui, jogar aqui para baixo. Vou duplicar isso aqui. Vou dar um merge nesses dois. Agora a gente tem uma coisa só, tá vendo? Eu vou transformar isso aqui no branco. E agora o que a gente vai estar fazendo? Eu vou selecionar isso daqui. Eu vou dar um. Vou inverter a seleção. Né? Vou vir aqui na nossa terra. Simplesmente eu vou simplesmente pintar aqui aonde seria a nossa terra. E aonde é essa área aqui que eu deixei selecionada. Vai remover. Ou seja, aqui eu já demarquei que todas as áreas aqui seriam terras, né? Então, a gente sabe que não é bem assim. Vamos deixar até uma cor mais bonita. Acho que a terra não deixar uma cor roxinha. Vai. Agora a gente vai criar uma outra camada por cima dessa, tá? E essa aqui vai ser as nossas gramas, tá? Agora a gente vai definir onde é que a gente quer colocar a grama. A grama a gente vai colocar aqui uma curva, vai dar um overlay. A gente, aqui ó, tá vendo que já não funciona? O verde por cima. Então a gente vai tentar achar uma cor aqui que eu consigo enxergar, né? Light color aí já funciona. Agora a gente vai definir aí a nossa grama. A grama é um pouco mais simples, né? A gente simplesmente precisa pintar, né, as demarcações aí. Para isso, eu vou selecionar somente a área aqui que eu quero, né, que seria essa mesma aqui, só que aqui com a grama selecionada. E agora a gente vai pintando na onde eu gostaria que fosse a nossa grama, tá? Eu consigo ter variação, tá, pessoal, de cor também. Por exemplo, aqui eu quero que seja um verde mais claro, outro lugar ali eu quero que seja um verde mais... É aqui, ó, vou deixar ele com uma... aqui. Eu vou selecionar um outro tom de verde aqui, que vai ser um verde um pouquinho mais escuro. Então, quando eu quiser fazer uma diferença de cor, né, eu consigo pintar aqui, por exemplo, até vou deixar isso aqui. Eu consigo pintar aqui, por exemplo, um verde mais escuro. E aqui eu já consigo fazer, por exemplo, um verde mais claro. Aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho. Onde tem essas árvores, ó, a gente pinta assim com verde mais escurinho. E aonde não tem tantas árvores, a gente consegue fazer com os verdes mais claros assim, ó. Então dá pra gente ir fazendo essa pintura dessa forma aqui. Pra gente ter variação de cores ali do mapa. Não ficar aquele mapa homogêneo, né? Aquele negócio extremamente da mesma cor em tudo. Vai fazendo essas variações. E dá uma diferencinha bacana depois ali. Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu preciso fazer essa pintura aqui? Tem um shader que eu construí pro jogo especificamente ali pro Real Farm. Eu pego depois essas cores aqui, que não são essas cores aqui, tá? Essas aqui são só cores para os nossos olhos mesmo, pra gente enxergar isso. O shader ele trabalha com outras colorações ali. Eu utilizo essas cores lá nele e a gente consegue literalmente converter isso aqui em mapa de textura. Então a gente tem ali uma certa variação ali que eu consigo colocar terra, grama e tudo mais variado nisso lá. Ah, Rafael, você tá falando do terreno da Unity que tem uma propriedade dessas. Cara, é bem parecido com a propriedade do terreno da Unity, mas não é, eu não uso o terreno da Unity. Todos os mapas são modelados mesmo. Vão acompanhar esse processo aí depois aí comigo aí. Vocês vão ver que de fato realmente a gente modela os mapas aí. E é isso que a gente vai fazer aí na próxima etapa.
tá bom? Hoje o que a gente está fazendo aqui é literalmente definir essa área aqui do mapa, como a gente quer essa interação aqui, como que a gente quer essa propriedade. Depois a gente vai partir, um próximo vídeo a gente vai partir aí para a modelagem, acompanhar como que é feito essa modelagem do mapa também. Enquanto isso simplesmente eu vou só pintando aqui, variação. Não precisa ser perfeito, tá? Isso aqui depois a gente melhora, a gente vai ajustando. Todo um processo ainda, isso aqui é só uma parte do processo. E não é todo o processo, é uma parte, a gente tá escalando aqui. Ó, então já selecionei toda ali a área do mapa. Já pintei. Eu precisava pintar. A gente já tem uma micro variação aqui de cor, né? Então a gente já sabe agora aonde a gente quer, aonde a gente tem grama, a gente sabe que tá toda a região. Eu tampei, se vocês pararem para analisar, eu tampei toda a terra com a grama, tá? Eu fiz isso de propósito, porque agora a gente vai de fato determinar na onde a gente quer, né, que esteja de fato terra e a gente simplesmente vem apagando a grama. Então para isso, ó, eu deixo a opacidade da grama agora bem baixinha, eu enxergar ela a ponto de eu conseguir enxergar a terra. E agora eu venho com um brush aqui de para apagar. Eu simplesmente vou apagando aqui, ó, a, a grama, né? Eu simplesmente vou apagando essa grama aonde eu não quero. Eu só não sei se eu tô certo, acho que eu não estou apagando. Acho que eu não tô com a ferramenta certa. É, não estava realmente com a ferramenta certa. Agora sim. Eu tava pintando por cima. Então agora deixa uma opacidade mais baixa aqui, ó. Então eu sei, aqui eu quero que tenha, sei lá, quero que tenha terra aqui nesse pedaço aqui. Então eu pego meu brush aqui e vou apagando na onde eu quero que tenha a propriedade. Então aqui seria isso. Aqui também é a mesma coisa. Aqui eu quero que tenha nossa propriedade de terra. Onde mais aqui? Aqui, ó, nessa área aqui. Toda essa área aqui eu gostaria que fosse terra também, que a gente vai colocar casa, vai colocar árvores em volta, tá? Aqui pode ser grama mesmo. E a gente pode criar, né, algumas, assim, aqui é tipo uns relevos, né, tipo de nível. Dá pra gente deixar com as terras aqui que depois a gente vai. Isso aqui vai ficar no horizonte, aqui não é uma lavoura que a gente vai editar. Mas isso aqui vai estar lá no horizonte, então seria interessante ter uma certa. Vou dar diminuir um brush aqui. Dá pra gente caprichar um pouquinho. E esses acabamentos a gente faz depois, conforme eu falei. Na própria modelagem lá, depois a gente consegue melhorar um pouco, etc. É como se fosse uma propriedade daqui pra lá. Fosse uma estradinha de terra passando lá. Então, onde a gente quer colocar essas variações, faz também. Geralmente em volta assim da lavoura, coloca um pouquinho de terra também. Pra ficar bem demarcado ali a área da lavoura. Vamos lá. Esse vídeo ele não vai ser acelerado, tá, pessoal? Então ele vai ser vídeos assim, bem didáticos mesmo, para vocês entenderem como é o processo, por que que às vezes demora um pouco mais. Não entende, tem gente que simplesmente julga aí, fala que tá demorando a atualização, mas é isso aqui, ó. Isso aqui é eu e o Boot a gente ficava o tempo todo, ficava o dia inteiro em chamada, resolvendo, fazendo isso aqui, conversando, montando, né? Dando risada, xingando, brigando. Era assim que a gente ficava o dia inteiro, cara. Era só produzindo esse tipo de conteúdo aí pra você. Não conteúdo não, que a gente não gravava, mas tipo assim, era exatamente isso aqui. Passava a tarde aí produzindo. E nem sempre ficava no agrado de vocês. Então, o que eu pretendo fazer agora é justamente isso. É trazer a construção aqui com vocês, pra vocês verem o processo de desenvolvimento, como isso é feito. E aí vocês já vão dando dica pra gente e a gente vai atualizando isso daí. Então, ó, como vocês podem ver, agora a gente já tem mais ou menos definido aqui a parte da terra e tudo mais. Então a gente já tem grama, a gente já tem terra, já tem estrada, já tem terreno. Tá tudo aqui. Uma vez que eu tenho esse mapa aqui formado, eu consigo exportar isso daqui pra mim, pra eu ter isso aqui e modelar isso aqui por cima. Vou salvar isso aqui com uma
Tá, eu vou salvar isso aqui. Tá? Esse aqui mesmo. Eu vou colocar o nome disso aqui como PDA. É, AFM. Que é o primeiro mapa do YouTube aí. Salvar isso aqui como PNG. Aqui em cima agora, né? No lado direito aqui, a gente vai criar aqui, ó. Que seria nossas legendas. Eu preciso lembrar disso aqui depois mais pra frente. Eu não posso simplesmente colocar essas cores aqui e ficar por isso mesmo. Então, eu vou criar as nossas legendas. Então, eu vou criar aqui um quadradinho aqui. E aqui eu vou pintando. Então, isso aqui seria um verde. Aí aqui agora, a gente saber que essas aqui são cores seriam legenda. Passo azul. Agora a gente deve o que a cada cor. Então, gramas. Terras. Avô. Cores é isso que a gente usou. Vai pegar tudo isso. Vai jogar aqui na nossa legendas. E a gente tem o nosso filtro de legendas aqui. Pode deixar isso aqui. Vamos salvar novamente. E a FM. Pronto. Então a gente já tem o nosso primeiro PDA, vamos dizer assim. E depois é o que a gente vai utilizar. Agora aqui no Blender, né? Eu não vou modelar o mapa inteiro aqui com vocês, tá? Eu vou trazer para cá pro Blender. Eu vou colocar isso aqui para vocês lá no esse vídeo para vocês verem o que vocês acham desse mapa. Vocês dão a opinião de vocês se vocês acham que dá pra gente produzir essa fazenda. Eu vou sugerir que vocês dê atualizações para mim, o que vocês acham que a gente pode mudar, o que pode melhorar nesse mapa. E lá na aba da comunidade, eu vou deixar esse mapa aqui, não dessa forma em PDA, mas esse mapa já com formato já desenhado mesmo, como se fosse de fato um PDA sem ser essas cores aí. Pô, grama, variação de grama, terra, estrada, onde vai ser as casinhas, tudo ponto, tudo definido. E vocês me ajudam a mudar as coisas ali que vocês precisarem. Essa vai ser a primeira etapa que a gente vai estar desenvolvendo, beleza? E aí, se vocês repararem, aquela hora no começo ali a gente tinha feito uma medida aqui, lembra? Que tinha dado 1,77 km, dado em torno de 500 metros, 600 metros para cá mais ou menos, 400 para cá, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai criar um plano aqui no Blender, tá? 600 por 600 metros. Seria nossa tamanho aqui da nossa área, vamos dizer assim. Vou aumentar essa autorização aqui. Aqui nesse material aqui, vamos colocar esse PDA. Aqui, faço aqui. Caramba, meu Blender travou, cara. Ai, que bacana. Ó, travou bonito. Por que que travou, não sei. Tava aberto já fazia um tempinho aí. Acho que ele deu uma certa zicada aí. Pesado não tá. Foi só... Ah, eu abri o 4. Devia ter aberto esse 4.5. Ele é meio... Tá meio ruinzinho essa versão que eu tô. Mas ok. Vamos aqui adicionar uma textura. Abrir ela. Ela tá lá na área de trabalho. Sei lá, eu tinha colocado na área de trabalho, né? Ó, nosso trabalho. Coloca aqui PDA. Corta essa imagem aqui. Ela aqui. E a gente tem a nossa área definida, certo? Então esse aqui seria o nosso mapa. Então, a partir dessa imagem, a gente consegue modelar o nosso mapa ali. E é isso. Eu vou trazer para vocês lá no canal. Eu vou gerar essa imagem aqui mais realista um pouco para vocês terem uma noção e sentirem como é o mapa, porque assim fica meio estranho. E aí eu deixo lá eu deixo
na capa desse vídeo aqui esse mapa aqui finalizado para vocês terem uma noção. Detalhe, não é finalizado em modelo 3D, tá? É apenas o PDA dele. E aí a gente vai modelar esse mapa aqui outro dia aí, beleza? Valeu, galera. Deixa lá na comunidade lá o que vocês acharam desse mapa, se dá pra gente seguir com ele. Se vocês gostarem ou quiserem fazer alguma alteração, comenta lá nos... Pode ser no comentário desse vídeo mesmo, pode ser lá na foto que eu vou postar lá na comunidade, fica à vontade. Me dê ideias de alteração que a gente produz esse mapa junto no próximo vídeo. Até a próxima, valeu.